Olá, eu sou Carla Salvanha e hoje aqui a gente está para conversar sobre dança cigana, corpo e alma. E eu tenho as convidadas Rovena Reiser e Adriana Cossia Graner. Elas vão se apresentar. Rovena, bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui em nome da Casa Estrelas Ciganas. Meu nome é Rovena, bem-vinda. Oi, eu sou a Adriana, sou psicóloga, sou estudante da vida da dança desde os 4 anos e estou aqui para conversar com vocês. Então, vamos abrir? Eu queria, Rovena, você que traz aqui muito da cultura cigana, queria que você contasse para a gente um pouquinho desse início. Nem sei se você sabe dizer como começou a dança cigana, porque é uma coisa muito ancestral, que vem lá de longe. Conta um pouquinho para a gente. A dança cigana, ela é a estrutura principal do povo cigano. O povo cigano tem muitas lendas, eu não vou entrar aqui porque vai, às vezes, ferir alguns egos, né, dos historiadores, enfim. Mas o povo cigano é um povo muito antigo, que viajou o mundo inteiro e com isso ele teve a bênção de capturar o melhor de cada cultura e dentro da dança ele se descobriu. A dança cigana, a dança é o momento que o povo cigano ele se liberta, ele faz a sua conexão com Deus. E imaginar isso, nós temos que retroceder um pouco o passado, entender que o povo cigano sempre foi um povo muito perseguido. Uhum. E o único momento que ele tinha, que ele estava inteiro, que ele estava no 100% dele, é quando ele bailava. Uhum. Então aí é o grande momento dele. E o momento de se unir com todos os clãs. Por isso que a estrutura principal dele é a dança na sua expressão de libertação. Olha só, então, e falando de ancestralidade, você falou das danças, sempre tinha um caráter ritualístico de alguma forma, né? Ainda a alegria sempre associada a alguma coisa. E eu queria te perguntar, normalmente as pessoas que não conhecem muito, os leigos, eles pensam na dança cigana logo naquela imagem meio Disney da dançarina do cabelo solto, descalça, e do Corcunda de Notre Dame, por exemplo, né, a Esmeralda, e sempre associa também a Espanha. Mas eu queria que você contasse para nós que não é bem assim. Não, como eu falei, eles passaram por todo o mundo, então a gente fala muito, hoje no Brasil lembra muito da Espanha, mas os ciganos existe cigano no Egito, existe cigano na Itália, na França, na Alemanha, em Portugal, Estados Unidos, e inclusive em países do Oriente. Há pesquisas históricas que falam das evidências que houveram ciganos na China. Uhum. Então, com tudo isso, falar que só tem cigano na Espanha resumir muito a história do povo cigano. Certo. Até porque eles não paravam muito tempo em muitos lugares. Então, natural que eles transitassem e aí, culturalmente, a coisa fica bastante interessante. Já vamos falar mais nisso. Sim. Agora, eu queria perguntar para a Adriana, vamos lá, em relação a essa ancestralidade, essa história, esse trânsito dos ciganos pelo mundo, como que você vê aí esse comportamento dentro da dança? Eu acho que é importante nós pensarmos assim no ancestral como base, como carrega. Então, trazer para a dança, trazer para o ser humano essa vasta cultura, esses vastos países, e transformar isso em dança, em extravasar, é muito rico. Então, se a gente pensar na psicologia e o quanto nós todos temos história, nós todos temos uma bagagem e a gente carrega ela e trazê-la e confluir tudo isso através da dança, a gente é uma outra magia, um outro toque. Então, historicamente, fica mais forte. O significado é muito mais forte. Muito mais. E falando de significados, então eu vou para um ponto que me atrai bastante. A relação família que tem
tanto na cultura cigana, mas também fechando na dança, essa participação de todos, porque, de novo, a gente tem aquela imagem da mulher sensual dançando. Mas não é bem assim. É que assim, gente, vamos pensar assim, a cigana, o cigano, ele tá livre. Ele tá livre de pressão, ele tá livre quando ele dança de preconceito, é o momento deles. Então, quando a gente tá livre, a gente se expressa no seu melhor. Sim. E desde pequeno o cigano dança. Então, o jogo do olhar, o jogo de se expressar sem se preocupar com o que o outro vai pensar, que é a vertente do povo cigano, faz exalar uma sensualidade natural que, para quem vive numa sociedade um pouco mais fechada, choca. Sim. Mas isso é bastante interessante, me atrai muito, porque, na verdade, o que você falou que eu gostei muito? Que a liberdade, ela provoca. E Sim. a liberdade é sensual. Exatamente. Que curioso, né? Não deveria ser mais natural. Mas se a gente pensar na essência do ser humano, quando a gente pensa em nós, que nós estamos aqui para viver, quando a gente traz a dança, a gente resgata o quê? O que é nosso, o que é a nossa parte boa. Então, essa é a liberdade. E tem horas na nossa história que nós vamos... O livre é isso. Então, eu vou partir para o meu feminino, eu vou partir para uma estrutura, eu vou partir para cuidar da minha estrutura, eu vou partir para uma responsabilidade. O livre é isso. É conectar o que está acontecendo com você. Sim. E isso da família é muito bom, porque a gente une. Então, une a história, une a família. Então, às vezes, nós temos desavenças e você está unindo com a dança. Às vezes é uma confraternização, você une com a dança. Às vezes é uma despedida, você une com a dança. Então, a dança, ela, principalmente a cigana, ela traz esse resgate do que está acontecendo. E o simbólico disso é muito rico. Sim, e ainda, na questão família ainda, me fala das idades. Quem que participa disso? Olha, se você for pensar, a dança cigana, desde que você nasceu, você dança. Então, assim, e daí você vai dançar e com 80, 90, 100 anos você vai estar dançando. Então, não existe essa questão de padrão. Então, a dança cigana, ela vem para unir as pessoas e permitir que as pessoas expressem o seu melhor com alegria, muitas vezes, que é o que vocês mais veem, mas também expressar sua dor, sua saudade, seu respeito, sua fé. E nós não dançamos, muitas vezes as pessoas falam, o cigano, especialmente o espanhol, né? Ou às vezes uma dança árabe um pouco mais triste, enfim, só dança, né, coisas mais pesadas. Não é isso. Nós dançamos muitas vezes lamentos, nós dançamos as nossas dores para a gente não se contaminar com as nossas dores, para a gente colocar para fora e transformar. Então é uma expressão de cura muito forte, limpar a nossa alma, limpar o nosso coração. E quando a gente está alegre, a gente dança para manter aquela alegria, trazer para a vida de todos que estão ao nosso redor aquela alegria. Por isso o olhar do cigano quando ele dança para o público é impactante, mas normalmente o cigano também dança muito para si, o que muitas vezes quebra um padrão da sociedade. Todo mundo fica, não, mas por que ele não olha para o público muitas vezes? Porque a dança é para ele. E quando ele olha para o outro, que ele compartilha com o público, ele compartilha toda aquela emoção que ele está sentindo. Isso é muito poderoso. Então, olha só, a Adriana é psicóloga, eu quero saber o teu olhar a respeito disso, porque realmente, aí, na fala da Rovena, a gente está esbarrando em saúde, né? A gente está falando em reprocessar esses sentimentos. Como é que é isso? Vamos pensar assim, né? Se a gente tá... eu passei aconteceu uma perda. O sentimento que vem dentro de mim é um muito cuidado, né? Valorizando todas as abordagens e todos os cuidados. É importante a gente valorizar o que está dentro. Eu acho que o que a Rovena está dizendo é isso. Quando eu estou dentro de uma tristeza, não adianta a gente violentar o nosso sentir e o nosso corpo e eu vou dançar uma alegria. Eu posso receber, eu vou sentir, eu vou deixar ela acontecer, porque aí eu consigo transformar e sair disso e respeitar o que está acontecendo comigo.
Então, a questão da dança cigana que nós estamos conversando e entender as emoções é a gente juntar isso. Então, assim, não adianta. Eu tô muito feliz e aí eu quero mostrar aquilo pro público. Vira um personagem. E não é isso. E a gente não quer ser um personagem, a gente quer ser livre, né? Então, se eu tô sentindo aquilo, se a Rovena, que é professora, ela capta isso do aluno, ela consegue trazer e levar para cá, ele transformou. Porque ele sentiu e ele vai passar algo pro público que vai sentir algo de acordo com a história dele. E aí, não só a bailarina, não só quem está dançando, quanto o outro vai ser transformado. Porque tem verdade. Sim. E isso é bastante interessante, porque dá para vocês fazerem um jogo aí, uma comparação com as outras danças? Porque exatamente a gente tem... tô vendo aqui na fala da Adriana uma diferença muito grande. Você fala assim, por exemplo, a gente tem uma questão da palavra dançar na nossa tradição da nossa família em relação a bailar. Dançar é muito coreografia. As pessoas fazem, existem danças colocadas, né, de coreografar danças ciganas, mas a dança cigana de raiz, ela não é coreografada. E aí vem o bailado cigano. O bailado cigano, nós ensinamos sim os movimentos, nós ensinamos sim o simbolismo dos movimentos e nós conseguimos explicar para a pessoa o quê? Que ela, dentro da dança dela, ela vai pontuar aqueles movimentos como ela sentir. E é por isso que é chamada dança livre. Então, nunca eu como professora, isso é ainda com Dalila, com Lerusca, com Anjo, a gente vai bailar igual... o mesmo passo com o mesmo aluno, porque a emoção do momento é diferente. E a gente vai dar liberdade para o aluno se expressar diferente. E a dança, para nós, no bailado, por isso que a gente fala do bailado cigano, porque aí você enxerga no aluno o que ele está acontecendo com ele. Porque o bailado da pessoa, a pessoa é um momento que a pessoa não nega o que ela é e o que ela está sentindo. Eu sei se o aluno está triste, está com raiva, está depressivo, está ansioso, no seu bailado, na sua forma de se posicionar. E daí vem aquilo que a Adriana colocou, que é muitas vezes eu tenho que mudar toda a minha aula, preparei a aula, mudei totalmente ela, porque eu olho o grupo, leio e eu falo, gente, elas estão precisando de outra coisa. Não é hoje falar de alegria, é hoje expurgar um sentimento, seja de ansiedade, seja de raiva às vezes, pelo momento atual que a gente às vezes está vivendo, de preocupação, que eu tenho que transmutar de uma outra maneira. Por isso os recursos da dança cigana são muito ricos, né? A gente fala muito de vários elementos, e cada um tem um objetivo, sim. Certo, certo. A Rovena citou aí Dalila, Lerusca, Ângelo, porque na Casa Estrelas Ciganas vocês têm uma equipe, é isso? Isso. São 4 professores. Dalila Ferrari é a nossa, né, mestra do bailado. Ela, pra vocês terem uma noção, ela baila desde os 6 anos de idade, né? E ela que formou todos nós. Ângelo é o professor do bailado masculino e a Lerusca, a professora do bailado junto comigo, cigano. Então, olha só. É equipe forte, né? Sim. Então, e a respeito disso, Adriana, o que você diz, então, dessa coisa Eu acho que são essas questões aí das estruturas que você falou, né? Das diversas danças e da dança cigana ser diferente. Quando eu me apresentei como estudante da dança, então tem uma história toda de dança. Então eu tenho 46 anos e 42 anos de dança. Então toda a minha formação, até a formação do balé clássico, ela veio estrutural, que é extremamente rico. Depois tem um trânsito do balé clássico para a parte que vem do feminino, com a dança do glamour, com um polydance, com um polyfitness, que vai para uma outra vertente não só estrutural, como do feminino e da exploração. Depois teve uma época que veio toda a dança do social junto com a dança de salão. E hoje, nos 2 últimos anos para cá, veio uma coisa transcendental. Então é como se a espiritualidade, se a mais viesse complementar e aumentar. É como se a gente saísse do corpo mesmo, com toda essa riqueza do meu feminino, da minha estrutura que foi necessária, como o meu social, e agora uma coisa maior. É como se a gente saísse de nós
para que tivesse, com toda essa riqueza de base, poder ir a mais, transcender, explorar, entender os significados de cada coisa. Então, é uma fase da dança diferenciada. Muito interessante, porque assim, coincide mais ou menos com o que eu vivi, viu, Adriana? Mais uma pergunta para você, como psicóloga, você acha que essas etapas correspondem necessariamente à maturidade, às faixas etárias? Eu acho que é arrojado e arriscado a gente colocar isso engessado. Não podemos, principalmente no mundo contemporâneo de hoje. Hoje nós temos um mundo aberto. Então, não dá para falar. Se a gente pegar uma tradição cigana, onde essas jovens, essas crianças nascem, elas vão começar no espiritual. Verdade. Aí vai ser o inverso. Nós, por exemplo, nós duas começamos no clássico. Sim. Tem pessoas que vão na dança de salão. E tem pessoas que vão na ginástica olímpica, no fitness, no polifitness, em outra coisa. Sim. Então, na minha história, na minha cronologia foi dessa forma. Sim. Mas eu acho que o mundo de hoje oferece as possibilidades. Que são danças ricas, que se a gente souber olhar, todas elas são importantes. Sim. Mas não dá para falar que é uma maturidade, porque eu estaria sendo irresponsável até, porque depende porque da tem pessoa, diferenças, da cultura, né? claro. Mas eu quis dizer no sentido de que, normalmente, assim, o padrão que a gente vê é a mulher, quando está mais madura, procurar mais a espiritualidade, mas não necessariamente. Não necessariamente. Né? Depende da história de cada um, você tem toda a razão. E aí, você também falou do social, né? Então, agora eu vou corrigir, não vou falar dança cigana, bailado cigano, para respeitar a cultura. Tá. Como que fica o social? Como que é essa na relação? Tem papéis, tem diferenças? Como que é? Eu vou fechar ali no casal dançando. Tá bom. Eu imagino que tenha códigos de respeito, de ética, e isso é muito interessante. Nós somos uma casa de tradição cigana Manouche. Sinti Manouche. O que significa isso? Nós somos dos clãs italiano, francês, alemão em sua maioria, tá? A gente tem dentro de uma vertente espanhola, portuguesa, enfim, de outros clãs, mas a gente é mais nessa linha. Tem outros clãs no Brasil. O Manouche é 0,02% dos clãs ciganos, que tem uma linha diferente da nossa, mas todos nós visualizamos com respeito, que cada um tem o seu padrão. Na sociedade, o que acontece? O verdadeiro bailado cigano de casal, quem não é cigano não vê. Começa por aí. É muito fechado. As cerimônias são fechadas, os ritos são fechados. O que vocês veem dentro de um show, de uma apresentação, que normalmente é uma marcação específica, vamos dizer assim, uma modelagem específica para ser apresentado, existem 5 códigos. Então, por exemplo, normalmente, se você não é um casal casado, não se toca o casal. Não se toca, não pega a mão, não se toca. Esse seria o tradicional, mais tradicional. Hoje é mais aberto isso? Você vai ver apresentações que o casal realmente ele tem um contato. Mas o que é a pegada, né? As roupas são semelhantes. Então, se a bailarina e o bailarino estão com o mesmo tipo de cor de roupa, combinando, eles naquele momento eles estão representando um casal. Então, naquele momento, existem essas trocas mais de toque. Entendi. Tá? Do contrário, não. Então, por isso, tem 4 tipos de bailado. A gente sempre fala isso. Um bailado do tipo ar, do tipo fogo, do tipo água e do tipo terra. E aí entra um pouco nos 4 elementos, que é a base do bailado cigano. Mas, assim, um casal mesmo, um casal que dance, ele vai respeitar, inclusive respeitar essa questão também de o que ele vai fazer naquele tipo de música, qual que é o elemento que vai ter mais a ver. Mas existe essa questão de código, sim. Tá certo. Eu já vou perguntar dos 4 elementos, porque já me chamou a atenção e eu tenho bastante curiosidade. Mas, Adriana, fala um pouquinho dessa coisa do relacionamento. Você falou da dança de salão. A dança de salão é a dança social, né? Eu acredito que é uma das mais legais para relacionamento, para conhecimento. Tem muito do toque. E aí
vem a Rovena e fala assim, não tem toque. Me fala um pouquinho aí da tua experiência em relação a isso e essas diferenças. Até eu acredito que fazer uma ponte da dança de salão com a dança cigana, o que vai representar? Se a gente está num campeonato ou se a gente vai para um baile social para descansar. São completamente diferentes, claro. Ou se a gente está numa apresentação que vai representar um afeto. Ou se você sente o afeto. Certo. Aí é diferente. Eu acho que se a gente pode pegar um comum dos dois. Sim. Se eu tenho uma dança sentida, onde eu me conecto no meu par, e eu estou ali numa troca com ele, é uma dança riquíssima, porque são duas pessoas que se amam, que sentem, que dividem uma dança em um amor. Sim. Então, na hora que vai transformar isso para alguém, provavelmente ela vai conectar pessoas que também ou vão querer, ou que vão que vivem isso. Então, é uma coisa. Sim, isso é muito bonito, mas vamos mais no comum, normalmente não é o comum, né? É menos. Agora, eu acho que o comum é a troca. Eu acho que esses códigos, que nem ela falou, quando vai representar numa apresentação, é um papel. Um papel. Então, eles vão representar. Acredito que dentro da psicologia do individual, tanto o salão quanto o cigano, tem que ter o respeito ali entre os dois, né? Os dois têm os seus códigos, né? Sim, então, códigos diferentes. Diferentes, mas assim, respeito também. O que me encanta, o que eu vejo, assim, eu já estou imaginando, né, o casal cigano ali só no olhar, a conexão deles é muito mais sutil do que pegar, abraçar, enfim. E isso é muito bonito, né? Porque não necessariamente o toque é presente e nem por isso tem menos envolvimento. E nas relações hoje, a gente vê exatamente o contrário, né? Já é direto toque, aproximação, às vezes não conversa, já beija, né? E veja, não é uma crítica, mas é diferente. É bem diferente. Então, nesse sentido que eu te perguntei, essa questão, lógico que por isso que eu falei, o que é comum, né? Se a gente for pensar nisso que você falou, né, que é diferente. Se a dança cigana tem essa possibilidade de trazer, então você conseguir reparar, né, que tem tantos elos através de um olhar, através de um elemento, através de uma troca, através de uma dança, porque você está plugado na pessoa, você está conectado a ela para aquilo. E a valorização dessa coisa mais delicada, sutil, né? Isso é muito bonito, a gente poder resgatar, que a gente tem uma vida louca hoje, que a gente já não tem essas delicadezas, mas resgatar isso, um olhar, um sentimento mais difícil de perceber, mas está lá, né? Por isso que o bailado cigano, o cigano dança para você, para si mesmo. Então, quando um casal dança, ele pode não se tocar de jeito nenhum, mesmo sendo um casal casado, tá? Ele não está se tocando, eles estão dançando juntos, conectados entre si, e eles estão encarnados naquele bailado, eles entraram na música. E aí, só tá os dois e o mundo lá fora não interessa. Sim. Por isso, quando as pessoas veem, é diferente, porque existe uma entrega total daquele momento. Que é uma coisa que, normalmente, as pessoas... A próxima música. Sim. Não, eles estão dançando. É aquele momento. Mas aí você tocou numa coisa que me dá bastante curiosidade, eu acho que dá para as pessoas que te ouvem também. Tem mediunidade? As pessoas... eu ouvi falar uma vez, dança incorporado, mas... Não, né? Como é que é isso? É que assim, se mistura um pouco essa questão. Existe dentro do Brasil um caldeirão de religiões. Existe de culturas, e de ancestralidades. Então, assim, existe umas linhas de religiões que trabalham dentro da espiritualidade de maneira geral, para quem conhece encarnação, assim, que tem essa linha os mestres ciganos que incorporam, e aí a pessoa dança incorporada porque está com um cigano ou uma cigana. Mas isso não quer dizer a tradição cigana, a cultura cigana. Isso é outro assunto, Isso é outro assunto. Muito bem, vamos separar. Quando você fala de bailado cigano,
é bem importante colocar que é você que vai dançar. É a Sim. pessoa que vai dançar. Não tem qualquer interferência. Sim. Existe uma questão que vocês têm que sempre pensar, é óbvio, isso em todos, né? Que existe a sua energia, a sua conexão com os seus ancestrais, mas não existe essa questão eu vou dançar, eu não preciso aprender nada de dança cigana, de bado cigano, porque vai baixar não, aqui. não é assim, isso. Não é um isso. bailado, é um estudo, que não é um final de semana, tá? São anos de estudo. Isso é bem importante lembrar. Não é um workshop de um final de semana que faz você um bailarino de dança cigana. Então é importante lembrar isso. Então tem que se separar as coisas. E a riqueza dessa fala da Rovena, da gente pensar do final de semana, de qualquer dança, principalmente a cigana que nós estamos conversando aqui hoje, é que o livre não quer dizer qualquer coisa. Perfeito. Qualquer coisa não é qualquer coisa. E isso em todas, na psicologia também. Então, tudo tem um estudo, a dança tem um estudo, cada movimento que elas vão passar para nós tem um estudo, né? Então, cada elemento tem um estudo, cada braço, cada giro, o significado da saia, o significado da roupa, tudo tem um estudo por trás. Então, o livre, ele proporciona o livre, mas não quer dizer que não tem um estudo, que não tem um conhecimento, até porque o professor, para que ele possa ensinar e ele captar o que um aluno precisa, ele precisa saber o recurso. Porque se ele não... aonde eu vou usar um punhal, aonde eu vou usar um leque, aonde eu vou usar um pandeiro, se ele não tem o conhecimento daquilo, ele não consegue usar. Claro. Então tem muita diferença do livre do qualquer coisa. Então, e eu gostei muito do que você falou, porque na verdade a maioria das danças, elas têm o caminho inverso do bailado cigano, porque a gente busca a forma, o resultado. Então, a gente prepara o movimento, prepara o corpo, estuda, e para ter um resultado estético, ou para ir para o palco, não importa, mas é um caminho inverso que a gente está olhando para fora da pessoa. E o que vocês estão trazendo é justamente que o bailado cigano está olhando primeiro o interior, como a pessoa está se sentindo, como ela é, e essa liberdade de pôr para fora. Nós, como professores, eu diria facilitadores, porque o aprendizado é uma continuidade. Eu não sei nada hoje, daqui a 2 anos também não vou saber nada, a gente está aprendendo continuamente. É identificar nos alunos, e no momento que você vai fazer uma apresentação, ou numa aula, sem ter apresentação, porque todo mundo é livre para se apresentar ou não, a questão dos elementos que a pessoa tem. Porque são 4 elementos que formam o ser humano: água, ar, fogo e terra. Você nasce no elemento água, você respirou elemento ar, você come a papinha, elemento fogo, você vai andar, elemento terra. Esses 4 elementos vão nortear a sua vida inteira e o seu corpo, e aí vão ser a estrutura da sua espiritualidade. No mundo que quase não está se usando fogo, as pessoas quase não têm tempo de ir para a natureza, terra, as pessoas respiram mal, né? Mal conseguem respira curtinho, falta o ar. A questão do elemento, muitas vezes, a própria água, enfim, hoje em dia, tem gente que às vezes nunca viu o mar, não tem tempo de pisar o pé no mar, enfim. Falta esse elemento na pessoa e, consequentemente, vai faltar no bailado dela. E isso repercute em várias áreas da vida dela. Quando o professor de bailado olha um aluno, ou prepara uma aula para uma turma, ou trabalha uma música, nós na casa, a gente identifica muito bem, puxa, esse grupo vai dançar focado no elemento água. O que significa isso? O que ele vai trabalhar? E os movimentos que tem a ver isso. E às vezes, numa aula normal de vários elementos para combinar, é muito fácil identificar que aquele aluno tem problema naquele elemento. E você não vai simplesmente falar, não trabalha esse não. Não, você vai modelar para ele trazer a consciência e trabalhar aquilo, porque aí vem a magia da dança cigana. Você abre portais dançando. Olha só que coisa legal que você falou, né?
Quando a pessoa está desequilibrada em alguma coisa, ela tem que trabalhar isso. Normalmente, nas outras danças, o que se faz? Você não é boa em giro? O professor fala assim, não, você não faz giro, não. É o contrário, né? Justamente o que eu preciso é fazer pirueta. Pelo amor de Deus, tem que treinar as piruetas. Vou enfrentar. Não. Na sua dança, você não põe pirueta, porque vai dar ruim. É porque, se a gente pensar, tem essa questão da estética, do fora. Não, é de olhar o fora. Do fora. Exatamente. Não vai ficar bonito. Mas concorda, Diana, como professor, né? Agora, o outro olhar. Como professor, a gente tem que oferecer exatamente o que a pessoa precisa e não o inverso, né? E então fala assim, essa menina tem um jeitinho de princesa, vamos pôr no teatro como princesa. Não, coloca como bruxa, não é? Porque e equilibrar essas coisas, né? Na psicologia também, eu imagino que um terapeuta vai olhar exatamente isso também, não é? Quando a Rovena falou dos facilitadores, a abordagem, por exemplo, que é a minha, que é a abordagem centrada na pessoa, nós também somos facilitadores. Uhum. Não do que eu sou, mas do que o outro é. Então, facilitar ao outro a chegar o que é melhor para ele, a construção dele, a dança também. Então, se tem alguma coisa doendo, o psicólogo vai caminhar, a dança cigana vai caminhar para que ele olhe para isso, para que ele lide com isso, para que cuide disso. Mas é do outro, não é do professor, não é do psicólogo. Uhum. Essa responsabilidade sai daqui e vai aonde é o lugar, que é da outra pessoa. Então, essa liberdade, esses elementos, todas essas questões que vão ser cuidadas, essas dores. A dança tem várias partes. Tem o bonito, mas tem todo um trabalho por trás, tem todo um bastidor para cuidar daquilo. E a gente sair desse mundo das formas, né? Então, da perfeição, do tem que estar perfeito, tem que estar lindo, tem que estar... E a cobrança perde o quê? Perde a essência, perde a parte... E na educação também a gente fala da dança como valorizar o processo. No aprendizado de música, valorizar o processo e não o resultado final. Sim. É isso que você está falando, né? É isso, porque o resultado final, ele é bonito, mas é muito mais enriquecedor o processo, porque a gente tem que pegar a linha do próprio indivíduo. Ele tem uma cultura, ele tem um ancestral, ele tem a parte dele, ele tem o caminhar dele. Então, é bonito a gente pegar uma bailaora no palco, exuberante. E o que ela fez com os alunos dela, que às vezes não sabiam nem levantar. E estão ali, de repente, e conseguiram passar, às vezes uma timidez, às vezes um bloqueio, às vezes uma doença, às vezes uma violência. E ele conseguiu. Então, esse é interno. A professora sabe, o aluno sabe. Então, é diferente o que vai colocar e o que vai sentir. Então, é diferente o que vai ser exposto e o que é sentido. Eu colocaria assim, que é uma coisa que, como facilitadora do bailado cigano, eu vejo muito. Nós precisamos ter um olhar cuidadoso com quem vem às nossas aulas fazer bailado. Olha aí. Porque as pessoas têm a sua história, as pessoas não nasceram naquele momento que pisou na sua classe. Elas têm uma história, não importa a idade, não importa nada disso, elas têm uma história. Então, quando chega uma pessoa e ela vem, às vezes mais aberta, às vezes mais tímida, às vezes é bem num giro, mas numa troca é tem mais dificuldade, nós temos que ter o jogo de cintura, de entender os elementos que ela tem mais forte ou a ser trabalhados, para poder, com tranquilidade, colocar que para ela vai ter um caminho que ela vai chegar lá. Não empurrar, não, você fica, você sai, não é isso. Porque aí você vai conseguir o quê? Trazer o que a dança, que o bailado cigano, na minha opinião, tem de mais importante. É fazer a sua conexão do ser humano com a espiritualidade dele. Que é o que? Se conectar com ele mesmo. Que é o que é dentro dele. Essência. E os 4 elementos, quando a gente fala, é porque o bailado cigano, ele não nasceu no século XVII, no século XVI. Ele é muito, muito antigo. Ele nasce com a força do vento, com a maré, com o som dos animais, com o movimento dos animais, com a chuva.
Provavelmente antiguidade mesmo, lá atrás, né? Você falar do êxodo, já devia ter uma dança ali, e essa dança livre. Exatamente, essa dança, essa força dos 4 elementos que vem pro bailado cigano. Então, quando você identifica na dança, o que você faz? Eu pego uma música, eu sei se ela é água, ar, fogo ou terra. Eu sei que aquele grupo está precisando naquele momento é fogo, está precisando de terra, de ar, de água. Mas eu vou trabalhar aquele elemento e aquele grupo naquele movimento. E se uma das pessoas tem mais facilidade, amém, ótimo. Mas se a outra não tiver, aí cabe a nós o quê? Aprender a trabalhar e fazê-la compreender que ela precisa para aplicar aquela energia na vida pessoal dela. Então, agora vamos partir para os 4 elementos, que eu fiquei curiosa. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo também está querendo saber mais. Se eu tenho os 4 elementos, eu imagino que nenhuma pessoa tenha tudo absolutamente equilibrado. Não, só se tiver, já não está vivendo na Terra. Ah. Já não está aqui, né? Não está mais já aqui. Já é super elevado. Já, o negócio já virou espírito de luz, já. Aqui é todo mundo desequilibrado mesmo. Obrigada, não sou só eu, então tá bom. Então, agora eu quero saber se você pode saciar a nossa curiosidade. Como é que é uma pessoa mais terra, ou água, ou fogo? Conta para nós, porque tá todo mundo curioso. Uma pessoa que é mais água, ela é mais emoção 100%. Então, ela vai se emocionar. Até se matou sem querer uma baratinha, ela vai chorar, ela vai ter tudo para ela, vai ser uma sensibilidade muito forte. Qualquer tipo de música vai dar uma emoção. Os homens, né, normalmente é difícil você ver um homem no bailado que se emociona tanto. Mas quando ele se emociona, que a mulher também, ela sente, ela vai, e ela tem muito mais facilidade de dançar para si mesma. Interessante. São as mulheres que normalmente fecham os olhos, são as mulheres que que dançam mais para si mesmas. São mais sensíveis. São mais sensíveis. E elas são as que têm mais facilidade em dançar com movimentos do quadril. E tem a ver, dá para fazer um paralelo com os signos de água, escorpião, peixes, não? Não, o que a gente tem é um paralelo a fazer com a energia, a energia principal de nascimento, do dia de nascimento. Que é uma abordagem que a gente tem dentro da casa das mães ancestrais. É outro olhar, então. É outro então. olhar, é um olhar mais profundo. Porque Deus escreveu para cada um qual é a sua essência de energia através dos números. E é por isso que a data de nascimento é muito importante. E, óbvio, existem os signos, mas existe um conhecimento mais antigo, vamos colocar assim. Que a gente aplica na casa, mas pensando e voltando à questão dos 4 elementos, sim, a água seria isso, mais sensível. Sim. O fogo são pessoas que olham mais firme, que respiram, que você sente aquela respiração mais forte e trabalham muito movimentos de cabeça. E são as pessoas que gostam mais, não de tanto música romântica como é uma água, mas gostam mais de músicas mais fortes, mais agitadas, que não são rápidas, mas pode ser, mas são músicas fortes. Trabalho mais a cabeça, movimentos de cabeça. No bailado você enxerga isso. Pessoas mais ar são pessoas mais ar, elas são pessoas que gostam muito de músicas mais sutis, nem sempre músicas que são faladas, né, com letra, e gostam muito de giros, gostam de girar. Aí sim, são as pessoas que na sala de aula elas não conseguem ficar no mesmo lugar. São as pessoas que voam. Voam, literalmente voam. E as pessoas terra são as pessoas que gostam de coisas mais percussivas. Pessoas que gostam mais de trabalhar as pernas, de trabalhar movimentos mais de sapato, ou de bater os pés no chão, de ir para o chão. E tem uma coisa mais, às vezes, não querem muito fazer o mais rápido, mas querem fazer mais intenso, mais lento. Pernas potentes. Pernas potentes também. Olha só. E aí, que curioso, tô adorando isso no bailado. Só que aí tem vários movimentos e vários elementos que vão ajudando a convergir a questão de aumentar, diminuir, enfim. Por quê? Se eu tô numa vibração mais terra e eu preciso ser na minha vida mais sutil, mais ar, eu vou ter que trabalhar isso, mesmo que eu não tenha isso.
E aí Claro. cabe ao facilitador, ao professor, trabalhar isso no aluno. Sim, porque a dança, então a dança vai oferecer os 4 elementos para a gente Exatamente. mexer nos 4 elementos, mas cada pessoa vai tender para um lado, tendo que trabalhar Que os é uma outros. coisa que eu brinco com os alunos. Eu falo assim, todo elemento da dança cigana, você pode dançar com os 4 elementos. Eu posso fazer um leque fogo, um leque ar, um leque água, um leque terra. Aí vai caber com o professor, com o facilitador, como é que ele vai trabalhar isso em conjunto com a música. Aí você já foi para os acessórios, então. Você já falou do leque. Então, cada acessório eu posso trabalhar Os elementos dos 4. Todos. Olha, mas aí fica riquíssimo, né? Tem um que sempre pega mais, mas os 4 podem ser trabalhados. Aí, Adriana, você já tem mais de 40 anos de dança. Quantos anos mais precisa para pegar toda essa informação? A gente pode pedir uma ajuda para as próximas vidas, né? Eu acho que não vai ficar nessa. Porque é muita coisa. É muita coisa. São todos. Você já falou um pouquinho dos elementos, né? Dos elementos, dos acessórios. Você falou do punhal, do pandeiro. Que mais? Nós temos diversos. Nós temos o chale, nós temos Temos o o véu. véu, né? Nós Isso. temos o leque véu. E para É você tem algum belíssimo. que fala mais alto? Isso. Na minha história, atualmente, o punhal, que é do elemento fogo, e vem uma entrega muito, muito forte. Então, vem algo muito maior. Quando a música vem, quando é proposto o punhal, sou eu com a minha vibração, com a minha energia, e vem uma força aí maior. Extra. Vem uma força. Um bônus. Vem um bônus. E neste tempo da dança, agora onde podemos ser, e lá, uma coisa riquíssima do bailado cigano é de você ser. Então, nós passamos muitos anos, para quem faz uma formação, então eu preciso fazer 20 repetições, e ficar horas, e fazer aquilo, a cobrança, o certo, o movimento. É uma proposta de outras danças. E você carrega que isso também está mudando essa rigidez. Lá não. Então, quando você se liberta disso, você consegue plugar na sua essência, no que você tem de bom, e você vai, aí você faz a conexão e a sua dança fica infinitamente melhor. Então, quando eu pego o punhal, que é seja em grupos, seja sozinha, seja na minha casa, ele vem esta força. E eu não tô preocupada se eu errei, se eu fiz todos os movimentos que ela me ensinou, ou se a proposta, porque tá tudo tão maior e é tão rico que supera. Então é muito legal. E eu tô achando super interessante, porque dá vontade, viu, gente, de dançar, de experimentar. Nossa, o que será dançar com um punhal, né? E fala, Rovena. Eu ia brincar com o meu principal, fora o chale, o leque, que eu amo de paixão, gosto todos, mas é o fogo, gente, não tem jeito. As tochas de fogo, pra mim. Então, se alguém tiver alguma apresentação para dançar à noite, tamo dentro, tá? Aí já fica aberto para os convites. Então também dança com tocha de fogo, nem sabia, olha só. Sim, os ciganos, especialmente isso veio muito dos ciganos americanos, que eles tinham, né, esse trabalho muito com fogo, e aí porque, gente, teve migração, tá? Quem nasce na Espanha não ficou só na Espanha, quem nasce na Itália não ficou só... Eles migravam, eles faziam benchmarking, eles faziam trocas. Então, a gente teve muitos ciganos espanhóis que fizeram trocas com ciganos americanos, eles foram aprendendo a arte circense, e daí veio as tochas de fogo. Muito bem bailadas, muito harmonizadas, e aí traz um poder muito grande à noite. Olha só. E falando mais ainda dos 4 elementos. Então, o que eu estou percebendo que vocês estão falando, na verdade, é uma coisa muito profunda, né? Porque você está mexendo com os 4 elementos, daí você acrescenta os acessórios, não necessariamente. Também posso dançar sem os acessórios. Que o nosso corpo inteiro é os 4 elementos. Então, quando a professora entende isso, por isso que alguns profissionais do bailado cigano passam mal em apresentação, depende da situação que se encontra. Que começou o movimento trabalhando fogo com terra. Aí, esse fogo com terra, se ele não está preparado, o corpo vai entrar em choque. Olha só. É uma combinação que não é boa, então. É uma combinação fantástica, se está preparado. Olha só, tá vendo? Então precisa ter conhecimento. E preparo. Preparo. Quer dizer, não é só
imitar Não. os movimentos. Imitação não vai trazer a essência. Então, por que eu levantei isso? Porque a gente vê hoje nas redes sociais muita dancinha. A gente vê o TikTok agora, né? Propagando dancinha. Eu acho que tem um lado positivo, porque Que você conhece, né? as Que tá pessoas rolando ficam, por aí. e as pessoas ficam mostrando e a coisa tá vendendo. Poxa, sinal que a dança tem um significado, tem um papel importante aí. Então tá bom, ok. Mas não vamos discutir qualidade. Mas, assim, eu vejo que muitas pessoas querem inspiração para movimentos diferentes, vão lá no vídeo e copiam. E já vi que no bailado cigano isso não funciona. Que você pensa o seguinte, é muito fácil você ver isso no bailado cigano e no flamenco. Isso é muito fácil. Você vê profissionais que dançam super bem, só que aí você vê aquele profissional que a essência dele, a estrutura dele, espiritual, energética, enfim, é mais para água. Se aquela pessoa copiar desse profissional e aquela pessoa que está copiando for uma pessoa mais terra, mais fogo, não vai sair legal. Ela não Porque vai, não combina. ela não vai ter não vai ter feito aquela vivência, aquele entendimento. Ela vai ver só o passo mecânico. Sim. O que está por trás disso, ela não vai ter. Então, até muitas vezes o sentido do passo. Porque eu tenho passos que vão trazer energias mais fortes de um certo elemento. Já não falei dos animais, que a dança começou com esse... A gente tem passo que tem a ver com animais. A gente tem passo que tem a ver com as forças da natureza. Então, aí a pessoa copia, fez um movimento, ela está numa vibração, aquele bailador maravilhoso estava na outra, com toda uma instrução, vai dar desmatch, não vai dar match aquilo lá. E esse mecânico que você falou do TikTok, a Rovena está falando agora também, é um convite para nós que crescemos na dança. Sim. Porque se conseguirmos sair, é lógico que qualquer movimento de transformação social, transformação com pessoas, com a dança ele vai provocar este movimento e vai provocar. Se a gente conseguir colocar para os nossos jovens, para as nossas pessoas, então você está ouvindo uma música, se você está ouvindo está dançando, você sabe aquilo que você está dançando. A repetição, o automático, é um convite para fazer, porque às vezes o jovem está fazendo, ele não sabe o que ele significa, ele não sabe o que o movimento significa e perde-se. Então, quando tem uma compreensão, fica muito mais rico. Sim. No bailado masculino eu uso muito isso, porque o homem ele tem um racional diferente da mulher, né? Quando ele baila. Então, quando eu coloco que, olha, tal movimento, você vai abrir tal portal de prosperidade, vai trabalhar a sua saúde, eu vou abrir um portal para o amor. Normalmente eles gostam mais de prosperidade. Prosperidade, enfim, eles captam rapidamente. E aí, eles me cobram. Eles falam assim, você não dá para você fazer mais aquilo, assim, que tá funcionando na minha vida pessoal. Tô com um emprego melhor, continua dançando. Tá mais fácil com a namorada, enfim. Então isso é uma coisa bem bacana, que ele entendeu o racional e o empoderamento que dá. O bailado cigano ele traz o empoderamento. A humanidade, com o bailado cigano, ela fica empoderada de si mesma. Rovena, já tô ouvindo aqui que é para você voltar, para você dançar, ensinar os portais do amor. É uma boa. Na verdade, são os dois assuntos, né? Amor e prosperidade, quem não quer, né? Tá bom. Enfim. Bom, agora eu queria perguntar mais uma coisa a respeito da música. Tem música cigana? Tem música especial para dançar? Ou não? Como é que é isso? Eu fico imaginando, os ciganos circularam o mundo, trocaram informação com N culturas. Não dá para fechar em um tipo de música, dá? Hoje eu colocaria assim, dentro do que é o conhecimento da nossa casa, o que foi passado, enfim, até porque o Manouche é muito música, né? Quem conhece o jazz Manouche, enfim, a história do povo Manouche é música pura. Não existe uma música cigana específica. O que existe é famílias ciganas, graças a Deus, artistas ciganos que se especializaram dentro do país que eles viveram, dentro da cultura que eles foram agregando e fizeram as grandes músicas que ficaram, óbvio, com
uma tônica cigana muito forte, né? Haja vista o grupo Manouche Gypsy King, que tem uma história maravilhosa com a rumba, e outros grupos que a gente conhece por aí. E não existe só uma linha, tá? Na verdade, o cigano, ele baila tudo. Tá? Ele baila, haja vista ópera Carmen, haja vista outros tipos, né, de música que tem, a egípcia, a árabe, enfim. Mas assim, a musicalidade do povo cigano, ela advém desse caldeirão de culturas que ele recebeu e ele foi incorporando a sua cultura e transformou dentro da arte que cada um expressa. Então a gente brincou outro dia, foi ano passado, que nós nos apresentamos e no final do casal a gente jogou um Guns N' Roses, né? Porque foi o Rock in Rio do ano passado e a gente colocou bem claro. Nossa, que ousado! Vocês dançaram até rock and roll? Pode? Pode. E aí, por que a gente colocou rock and roll? Porque a gente tem certeza que se os nossos ancestrais estivessem vivos com essa imersão no rock, eles tinham tocado rock. Aí. E... Adriana, você já dançou alguma música assim, diferente? Eu dancei esta. Justamente. Eu estava lá. Uma cigana roqueira. Uma cigana roqueira em casal. Eu estava com ela. E os famosos ciganos? Tem alguns aí que você pode nos contar? Os famosos que não se revelam, a gente respeita. Lógico. O Brasil tem muitos, graças ao bom Deus. Mas os famosos que se revelam, a gente tem maravilhosos, que foi, por exemplo, Rita Hayworth, que foi o pai dela, né? Ela era cigana. Elegantérrima, maravilhosa para dançar, bailava muito. Fez Carmen, inclusive, né? Os Amores de Carmen. Nós temos Camarón de la Isla, maravilhoso, um cantor maravilhoso, que ele trouxe junto com Paco de Lucía o flamenco, né, para a modernidade, para os jovens, né, na Espanha. Nós temos Chaplin, foi meio cigano, meio judeu, né? Olha só. Nós temos uma cigana aqui brasileira que eu amo de paixão, admiro muito, Cecília Meirelles. Olha só. Ela até tem uma foto que a gente colocou no blog, ela de cigana com as cartas abertas no chão, lindíssima. Uma mulher à frente do seu tempo. E tem um roqueiro também, né? Tem um roqueiro que a gente, dentro de 2017, eu fui para Memphis. Eu posso falar, fui pra Memphis. Encontrou ele lá? Vi, né? Chorei pra caramba, me deram um lencinho e tudo. Elvis Presley, ele era de família, né, cigana, era de origem, uma parte Romanichel da parte da mãe e Cinti da parte do pai. E ele, inclusive, gravou uma música que ele transformou num ensaio de flamenco, enfim, padre. Não foi por acaso, e ele era cigano. Então a gente fez, em 2007, a gente pegou todas as músicas do Elvis, fez apresentações com as músicas tema dele. Olha só, então, a gente tem muito mais ciganos por aí do que a gente pode imaginar, né? Com certeza. Ainda. Mas isso é muito interessante. Então tá, a gente está chegando no final, a conversa foi super boa. Adriana, você tem alguma mensagem aí, um incentivo para quem está assistindo, ficou com vontade de conhecer o Bailado Cigano? O que você nos diz? Façam, vão buscar essa liberdade, dar o direito de pôr para fora o que está dentro de nós. Então, buscar isso, carregar, eu carrego e eu transcendo. Então, acho que quem ficou curioso, vai buscar, porque você se cuidar, você proporcionar isso para você, para sua vida, é um crescimento como ser humano dentro deste mundo contemporâneo muito bom. Então, quem ficou curioso, venha e dance, né? Porque e dance. Vai ser feliz. Porque, na verdade, não só o bailado cigano, mas o movimento, ele é inclusivo, Justo. É para todo mundo. E eu não preciso nem ficar em pé, eu posso dançar até sentada. Então, nada pode me limitar. O nada movimento. E se eu tenho uma limitação de movimento, eu posso dançar com os olhos, eu posso dançar só com a mão, pegar um leque. Sim. Não é? E aí, enfim. E ser feliz. A porta aberta, sim. De novo, né? Associar o bailado cigano, a alegria,
a saúde, né? Tá tudo associado, gente. Tá aí pra gente. E eu queria terminar fazendo um convite. A Casa Estrelas Ciganas, amanhã, dia 12, vai estar no Centro Esportivo Mané Garrincha, que fica aqui na Pedro de Toledo, perto do metrô da linha Lilás, que eu nunca lembro o nome, mas... ACD Servidor. ACD Servidor, obrigada. E a gente vai estar com uma aula gratuita, aberta, das 9 às 10 da manhã. Então, quem tiver interesse, venha, empodere-se, né? Tome a sua vida, né, com força através do seu corpo, se conecte com si mesmo, venha bailar. E essa foi a nossa conversa, Dança Cigana, Corpo e Alma, com Rovena Reiser e Adriana Cossia-Graner. E eu, muito obrigada pela presença. Boa semana!